Boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer gigante estar aqui com vocês, recebendo esse convite, para a gente poder falar sobre esse assunto tão interessante, tão vasto e tão amplo, que tem tomado boas proporções nos últimos tempos, né, que é a questão do uso dos óleos essenciais, especificamente. Então, é muito bom a gente ver o Conselho disponibilizando esse tipo de assunto para os farmacêuticos, para os colegas farmacêuticos, para que a gente possa efetivamente ter farmacêuticos qualificados nesse assunto, que entendam sobre isso, né, e que possam, então, auxiliar a população da melhor forma possível com essa prática integrativa, que é uma prática tão interessante, tá? Então, eu acho que antes de eu efetivamente seguir falando sobre o uso racional de óleos essenciais, acho que uma das primeiras coisas que eu devo fazer é contextualizar o que são óleos essenciais, né? E o que é aromaterapia especificamente, tá? Então, os óleos essenciais, eles são, a gente pode chamar eles de extratos, né? Eles são um tipo de extrato obtido de plantas aromáticas especificamente. Eles são extraídos, na sua maior parte das vezes, então, por destilação a arraste a vapor. Tem alguns outros métodos de extração de óleos essenciais, como, por exemplo, prensagem a frio de cascas de cítricos, por exemplo, óleo essencial de limão, de laranja, eles são extraídos por um processo de prensagem, não é por um processo de destilação. E a gente tem até alguns processos um pouco mais sofisticados, diríamos assim, né? A gente tem extração de óleo essencial por CO2 supercrítico, enfim, a gente tem extratos mais complexos aí no meio, que nos dão uma gama muito grande de possibilidades para o uso dos óleos essenciais, tá? Quando a gente fala de óleo essencial, a gente fala de uma mistura complexa de substâncias, ou seja, a gente fala de um fito complexo, especificamente, né? Um óleo essencial, ele não é uma substância única. Um óleo essencial é uma mistura de substâncias, tá? Uma mistura de substâncias que estão ali dentro e que tem a característica específica de serem voláteis, né? Tanto é que muitas vezes a gente caracteriza óleos essenciais como óleos voláteis. Então, essa questão especificamente traz a eles essas características físico-químicas de evaporarem rapidamente e de terem propriedades odoríferas, então, né? Ou seja, terem cheiro. Óleo essencial também tem sabor, tá? Óleo essencial, dentro da indústria alimentícia, ele pode ser utilizado como flavorizante. Ou seja, óleo essencial pode ser utilizado para dar, aumentar as características, melhorar as características organolépticas de medicamentos e de alimentos de uma forma geral, tá? Quando a gente olha para isso, a gente olha para o óleo essencial como um produto extraído de uma planta por um processo tecnológico especificamente, a gente precisa tomar cuidado para não confundir óleo essencial com essência, tá? Porque eles não são sinônimos. A essência é um nome geral que a gente dá para tudo, na verdade. Essência é aquilo geralzão, assim, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um desodorante, de um perfume, de um creme, de qualquer outro tipo de produto cosmético, geralmente a gente utiliza fragrâncias, né? As fragrâncias, elas são substâncias sintéticas, elas são substâncias muitas vezes isoladas, né? Sintéticas, feitas em indústria, que estão ali dentro apenas para dar a função de cheiro àquela formulação, né? Assim como a gente também tem as essências alimentícias, que também, na sua maior parte das vezes, são sintéticas e que estão dentro dos alimentos, então, para promover odor e sabor agradável às preparações, não são substâncias intercambiáveis quando a gente vai parar para pensar nesse assunto, né? Porque a gente tem que pensar que os óleos essenciais, eles são extraídos diretamente da matéria-prima vegetal, tá? Eles são extraídos diretamente da droga vegetal por um método que geralmente é destilação por arraste a vapor. Tá? Então, quando a gente fala isso, é bom a gente contextualizar, porque muitas vezes as pessoas acham que é tudo igual, né? Que a fragrância e o óleo essencial têm o mesmo efeito, que dentro da aromaterapia a gente pode usar tanto um quanto o outro, quando na verdade não. Os óleos essenciais, eles têm efeito terapêutico. A gente pode utilizar óleo essencial de forma terapêutica, né?
E óleo essencial não é um cheirinho, né? Óleo essencial não é só um odor agradável. Óleo essencial tem um fitocomplexo, como eu comentei com vocês, e geralmente esse fitocomplexo ele é muito ativo biologicamente. Então a gente tem muitos efeitos fisiológicos dos óleos essenciais, né? Então, por isso que a gente também precisa ter alguns cuidados aí com o uso dos óleos essenciais, que a gente vai ver esses cuidados logo aí adiante, tá? Então, contextualizando de uma forma geral, o óleo essencial é isso. É um produto destilado, geralmente, né, extraído de plantas medicinais aromáticas, que é um fitocomplexo, ou seja, é um conjunto de substâncias ativas ali, tá certo? E aonde a gente geralmente usa esses óleos essenciais? Né? Como eu tinha comentado com vocês, algumas indústrias utilizam, indústria farmacêutica utiliza, indústria de perfumaria utiliza uma pequena parte, indústria alimentícia usa uma pequena parte também. Mas, de uma forma geral, a maior parte, acho, do uso de óleos essenciais, assim, que a gente tem no sentido terapêutico no mundo, é nas práticas integrativas e complementares. Tá? Como é o caso da aromaterapia, certo? Aromaterapia, esse termo aromaterapia, ele foi um termo cunhado, né, diríamos assim, lá em 1910, 1920, tá? Com um francês chamado René Maurice Gattefossé, tá? O René Gattefossé, ele era um químico, trabalhava numa empresa de fragrâncias da família dele, e ele teve um acidente de laboratório em um certo momento da sua vida, onde ele teve uma lesão na mão, que evoluiu para uma necrose gaseosa. E ele começou a utilizar óleo essencial de lavanda para fazer o tratamento dessa necrose. E ele obteve sucesso com isso. Né? E depois que ele obteve sucesso com isso, então, ele lança o primeiro livro chamado Aromaterapia. E aí ele dá efetivamente esse nome, né? Então, porque até então não se utilizava óleo essencial no sentido terapêutico. Se utilizava óleo essencial para a produção de fragrância, para a produção de perfume, né? Para perfumaria fina na França. Depois do Gattefossé, vieram outros nomes aí ao longo do tempo. A gente tem o médico francês também, o Jean Valnet. O Jean Valnet utilizou os óleos essenciais num intuito um pouco mais clínico, aplicação mais terapêutica, efetivamente, de óleos essenciais na Segunda Guerra. Então, ele tratava soldados, os ferimentos dos soldados, com óleos essenciais. Né? Mais tarde, a gente tem daí na Inglaterra, na Grã-Bretanha, lá, a Marguerite Maury. E a Marguerite Maury, ela começa a criar um uso de óleos essenciais mais voltado para essa parte terapêutica mesmo. Ela começa a criar como se fossem pequenos spas, assim, né? Eram centros de atendimento com óleos essenciais, onde os óleos essenciais começaram a ser utilizados, então, para massagem, começaram a ser utilizados, então, no intuito mais terapêutico, emocional, vibracional, psicológico, né? Um uso realmente mais terapêutico, mais voltado para essa parte mais integrativa e não tão clínica, né? Aí, ao longo do tempo, esses óleos essenciais foram se difundindo, a gente começou a ter vários pesquisadores trabalhando com óleos essenciais, né? E a gente começou a crescer especificamente com esse conteúdo aí no meio do mundo. Isso veio para o Brasil, obviamente, sei lá, eu acho que há uns 10 anos atrás, quando eu fiz lá o meu primeiro curso de aromaterapia, no Brasil era muito difícil a gente ter empresas que trabalhassem com isso. Hoje a gente já tem muitas empresas que trabalham com óleos essenciais. E aí é exatamente por este motivo que nós entramos naquilo que nos cabe nesse encontro no dia de hoje. Os óleos essenciais, hoje em dia, se tornaram bastante populares, se tornaram bastante utilizáveis pelas pessoas, né? E é exatamente por esse motivo que nós devemos ter cuidado, devemos ter observação em relação a isso, tá? Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são extremamente ativos biologicamente, como eu falei. Então, a gente não pode levar a aromaterapia como o uso de um cheirinho, o uso de um perfume. Isso não é propriamente dito aromaterapia. A gente não pode
banalizar dessa forma, né? Porque a gente tem muitos óleos essenciais que têm contraindicações bem específicas. A gente tem alguns óleos essenciais que não são seguros para uso e que tem que ter os seus devidos cuidados para serem utilizados na nossa rotina, né? Tanto na rotina clínica de um profissional, quanto na rotina de uma pessoa leiga que vai utilizar a aromaterapia na sua casa. Tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento de que não é só um cheirinho, né? Segue um processo dose-resposta, a gente tem receptor que recebe aquelas moléculas, a gente tem todo um efeito fisiológico bioquímico em cima disso, e além disso a gente tem ainda mais o efeito emocional e energético que esses óleos essenciais vêm trazer. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, a Jana vai falar de florais depois, né? Por exemplo, se uma pessoa compra lá 30 ml de um floral e toma o frasco todinho de uma vez só, assim, ela não vai morrer, né? O máximo que vai acontecer com ela, talvez ela ficar um pouco alcoolizada ali com o brand, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, se uma pessoa toma um frasco inteiro de óleo essencial, encomenda o caixão dela que ela vai para a cova, né? Então, óleos essenciais, eles têm efeito tóxico importante. Por isso que eles têm dose para ser utilizado, eles têm via de administração, né? Eles têm forma de diluição. Então, tudo isso é muito importante. E a gente precisa ver e conversar sobre esse assunto, porque ultimamente os óleos essenciais têm gerado duas comunidades. Assim. Uma comunidade que tem muito medo de usar óleo essencial, porque parece que óleo essencial é a coisa mais tóxica e horrível do mundo, que faz mal, que não sei o quê, que tem que ter muitos cuidados. E uma outra população de pessoas, grupo de pessoas, que usa os óleos essenciais de forma banalizada, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de senso crítico em relação a isso, tá? Se expondo a riscos de intoxicação. A gente tem efeitos clássicos, por exemplo, o óleo de limão siciliano, né? Não só o de limão siciliano, mas os óleos cítricos, né? Então, limão siciliano, limão Tahiti, bergamota, lima da Pérsia, são óleos essenciais que a gente diz que eles são fototóxicos. Por quê? Se a gente utiliza aquele óleo essencial na pele e vai se expor ao sol, nós vamos ter uma queimadura solar bem grave no local. Exemplo clássico disso, que todo mundo já deve ter visto, é a história de fazer a caipirinha na praia, não lavar bem a mão, ir para o sol e ficar com aquelas queimaduras horrorosas. As pessoas geralmente atribuem aquela queimadura ao ácido do limão, né? Aí foi o ácido do limão que fez isso. O ácido do limão não faz nada, na verdade. Ácido cítrico, ácido málico não faz esse tipo de coisa. O que faz é o óleo essencial que está na casca do limão, tá? Porque os óleos essenciais dos cítricos, eles possuem uma substância chamada, uma classe de substâncias, né, que são chamadas de furanocumarinas. As furanocumarinas, elas têm um efeito fotossensibilizante. Então, elas queimam a pele se a gente aplica óleo cítrico e vai entrar em contato com o sol. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Né? A gente tem outros óleos essenciais que interagem especificamente com medicações. Né? A gente tem, por exemplo, o óleo essencial de cravo. Né? O óleo essencial de cravo ele não pode ser utilizado por pacientes que façam uso, por exemplo, de amitriptilina. Ele tem uma interação direta com a amitriptilina. Então, a gente precisa ter um cuidado com o uso desse tipo de óleo essencial. Né? Por exemplo, o óleo essencial de capim-limão, ou capim-cidreira, é contraindicado para pacientes que tenham glaucoma, é contraindicado para pacientes que tenham crises de enxaqueca. Então, a gente tem essas séries de contraindicações, assim como um medicamento, diríamos assim, né? Mas, claro que dentro das suas devidas definições, tá? Então, a gente não pode se assustar com o uso dos óleos essenciais e dizer, não, eu não vou usar porque eu acho que é perigoso, porque eu não sei fazer assistência farmacêutica correta. Não é esse o caminho. O caminho é o estudo, né? Mas também não é caminho eu sair por aí utilizando óleo essencial e recomendando óleo essencial para as pessoas e usa óleo para qualquer coisa. Até porque existem muitas situações que os óleos essenciais não vão resolver, né? Então, a gente precisa entrar naquele velho padrão do bom senso, né? Entender o que se está fazendo especificamente com o uso dos óleos essenciais. Outra coisa que a gente tem que ter em relação ao uso racional de óleos essenciais é entender que o óleo essencial é uma matéria-prima que vem da natureza, certo?
A natureza, a planta aromática produz óleo essencial para ela, né? Nós nos apropriamos disso, a gente se apropria do óleo essencial que aquela planta produziu para ela não produziu para a gente, tá? Então, quando a gente faz isso, principalmente por um processo extrativista, na maior parte das vezes, a gente tem que ter uma consciência ecológica de que dentro de um frasquinho de óleo essencial existe muita planta, porque geralmente os rendimentos são extremamente baixos, né? Os rendimentos de extração de óleo essencial são muito baixos. Isso justifica o preço. É por isso que óleo essencial é caro, né? Quando a gente vai comprar uma essência, né? A essência sintética é barata, porque ela é produzida em grande escala no laboratório. Agora, quando a gente vai comprar óleo essencial é caro, né? É caro porque o rendimento é baixo. A gente tem plantas que rendem bem, digamos assim, plantas que rendem muito óleo essencial, elas estão rendendo em torno de 0,5%, 0,6% de peso em óleo essencial. Né? A gente fala, por exemplo, do óleo essencial de rosas, né, que é um dos óleos essenciais mais caros que a gente tem, que para a gente produzir 1 litro de óleo essencial de rosas, a gente precisa de 8 toneladas de pétalas de rosas. Pensem quantos hectares de roseiras precisam ser retirados para produzir 1 litro de óleo essencial de rosa. Então, o processo de extração, ele é um processo que rende pouco, por isso que custa bastante. Então, quando a gente vai pensar no uso do óleo essencial, eu tenho que entender que aqui tem muita planta, né? Eu preciso ter consciência ecológica com isso também. Já vi em vários lugares, assim, algumas propagandas de pessoas dando dica, assim, de utilizar óleo essencial para lavar louça, de utilizar óleo essencial para lavar banheiro, para limpar banheiro. Gente, pelo amor de Deus, não, né? Para lavar louça a gente usa detergente, para limpar banheiro a gente usa hipoclorito, a gente não usa óleo essencial, né? Óleo essencial é preciosidade da natureza, óleo essencial a gente usa para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa família, para o bem-estar dos nossos pacientes, das pessoas às quais a gente está assistindo, né? A gente não usa óleo essencial para esse tipo de coisa. Temos que ser racionais, a gente tem que pensar da onde saiu aquele produto especificamente, né? Então, muitas vezes as pessoas vão também pelo que é mais barato, né? Ah, esse aqui é mais barato, então eu vou levar. Prestem atenção na qualidade do mais barato, porque óleo essencial, por ser um produto que rende pouco e custa bastante, ele é muito facilmente adulterado, né? A gente adultera dentro dos esquemas, assim, as pessoas esquematizam adulterações de óleos essenciais com óleo fixo, né, com óleo vegetal lá dentro, colocam óleo mineral, muitas vezes para diluir, às vezes colocam um ativo isolado, né, um princípio isolado lá dentro, por exemplo, acrescenta limoneno dentro do óleo de limão, apesar de que os cítricos são difíceis de serem adulterados porque eles rendem bastante, mas é o caso, por exemplo, do óleo de rosas que eu falei para vocês, né? Precisa de muitas pétalas de rosa para 1 litro de óleo. O que as pessoas fazem? Misturam óleo essencial de gerânio lá junto, porque o óleo de gerânio é mais barato, muito mais barato do que o de rosas, e ele tem um cheiro similar, então adultera com aquilo, né? Então, a gente precisa ter essas consciências quando vai trabalhar com óleos essenciais, entender o quanto isso é complexo. Eu acho que nós, farmacêuticos, temos um papel bem importante dentro disso, um papel bem importante de abordar esses temas e de ficar atento no balcão da farmácia, se aquele nosso paciente está fazendo o uso do óleo essencial da forma correta, quem é que indicou, quem é que deu essa orientação, se essa orientação foi correta. Nós somos um dos profissionais que estamos sempre em contato muito direto com os nossos pacientes, né? As pessoas estão sempre muito próximas a nós. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, de entender racionalmente se aquele uso está correto, né? Vias de administração básicas. Óleos essenciais, de uma forma geral, eles são diluídos. A gente dilui óleo essencial para usar, tá? Por quê? Porque muitos óleos essenciais têm efeito dermocáustico, que a gente chama, tá? Principalmente os óleos ricos em fenóis. Os fenóis, eles têm uma capacidade lá de liberar uns oxigênios e uns hidrogênios meio malucos, e eles geram um processo de irritação bem forte na pele, tá? Tanto os fenóis quanto os aldeídos, tá? Que estão presentes dentro dos óleos. Então, por exemplo, assim, ó, óleo essencial de cravo,
óleo essencial de tomilho, óleo essencial de orégano, que são ricos em fenóis. Se a gente aplicar puro na pele, levanta vergão. Vergão de verdade, assim, um vergão feio. Então a gente não pode utilizar esse tipo de óleo puro, tem que ser diluído. Óleo de canela, por exemplo, levanta vergão na pele, dá queimadura. Óleo de capim-limão, por exemplo, que é rico em citral, que é um aldeído, puro na pele, levanta vergão também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vai fazer o quê? Vai fazer diluição de óleo essencial. Geralmente no intuito terapêutico, dentro da aromaterapia, a gente utiliza diluições de até no máximo 5% aí. A gente pode chegar a doses um pouco maiores, de até 10% em um creme carreador, por exemplo, ou em um gel, mas em casos muito específicos. Tá? A gente não precisa usar muito mais do que isso, porque os óleos eles são muito eficazes, eles são muito terapêuticos, tanto biologicamente quanto energeticamente, emocionalmente para a gente. Né? Eles são muito ativos. Então, essa questão das diluições é bem importante. Utiliza óleos essenciais de uma forma geral, diluídos, tá? Alguns óleos pontuais a gente pode utilizar de forma pura, tá? Que são óleos um pouco mais seguros. Geralmente, o que acontece? A gente tem a Maíra Castro, da Abraroma, que é onde eu faço parte, sou membro filiado lá da Abraroma. A Maíra Castro sempre fala da regra da dedada, né? De que aonde eu puder aplicar o óleo essencial com o dedo, eu posso aplicar ele puro, desde que não sejam os óleos essenciais ricos em princípios ativos cáusticos e dermocáusticos. Né? Então, por exemplo, a melaleuca. Todo mundo conhece óleo essencial de melaleuca, né? O tea tree. A gente pode aplicar pontualmente em cima de uma acne, por exemplo. Pontualmente em cima de uma acne. Mas eu não vou aplicar ele puro no rosto todo. Se eu for aplicar no rosto com uma base carreadora, por exemplo, eu vou fazer um gel com uma porcentagem de melaleuca lá dentro. Certo? Para a gente ter segurança no uso especificamente. Vias de administração. A aromaterapia, ela se consagrou pelo uso inalatório. Uso inalatório e uso tópico, certo? Então, o uso inalatório é a nossa forma, a nossa via, na verdade, mais importante para a chegada em sistema nervoso central. Bulbo olfatório, via límbica, entra lá direto no nosso hipotálamo, a gente começa a ter uma cascata de neurotransmissores produzindo um monte de resposta ali dentro. Por isso que a gente tem tanto um efeito psicoemocional dos óleos essenciais. Para depressão, para ansiedade, transtornos de déficit de atenção e coisas nesse sentido, tá? Então, tudo isso está presente na via olfatória. Na via olfatória, a gente também tem todo o efeito energético dos óleos essenciais e a gente tem uma pequena absorção por via pulmonar também de óleo essencial, tá? Outra via bem importante é a via tópica, como eu tinha falado. Diluído, então, em um creme carreador, em uma base carreadora, né? Para a gente fazer uma massagem, para a gente fazer uma aplicação aromaterápica, para a gente fazer uma aplicação cosmética, por exemplo, em cabelo, em pele, unhas, né, os anexos cutâneos de uma forma geral. E a gente não pode deixar de falar da polêmica do uso oral, né, da ingestão. Oi, César, tudo bem? Ficou mudo agora. Voltou? Voltou. Ah, muito bem. Perderam alguma parte ou foi só agora mesmo? Foi só esse pedaço agora. Ah, ok, perfeito. Então, a gente não pode dizer que a via oral, o uso oral de óleos essenciais é proibido. Ele não é proibido. A questão é, para que eu vou usar a via oral? Por que motivo eu vou usar a via oral? Né? Quem é que está indicando esta via oral? Quem é que está prescrevendo esta via oral? Se essa pessoa sabe fazer essa prescrição, se essa pessoa sabe fazer essa indicação, essa pessoa conhece farmacologia, ela conhece óleos essenciais, ela sabe a biodisponibilidade disso, ela sabe a dose disso. Né? Então, a gente não pode dizer que é proibido, porque não é. A gente tem uso oral de óleos essenciais. A questão é, quem vai fazer isso? Quem vai indicar esse uso oral? Tá? E o uso oral, ele na maior parte das vezes para aromaterapia, é o uso menos indicado e o menos eficaz.
Muitas vezes a via tópica e a via inalatória para óleos essenciais são as vias mais eficazes para aquilo que a gente vai tratar com óleo essencial. Então, a via oral, ela é tipo assim, é a última opção que a gente tem, diríamos assim, de uso. E ela exige muito cuidado, muita responsabilidade. Então, se eu não estudei anos sobre isso, eu não posso indicar o uso oral de óleos essenciais para as pessoas no intuito terapêutico. Uma coisa é o uso de óleo essencial como flavorizante de alimento. Uma coisa é eu colocar uma gota de limão siciliano numa sobremesa. Uma coisa é eu colocar uma gota de óleo essencial de limão siciliano em 2 litros de água para aromatizar uma água, fazer uma água saborizada. Isso ok, é um uso culinário, é uma outra função. Né? Inclusive, grandes chefes do mundo utilizam óleos essenciais na culinária para aromatizar pratos. Mas esse efeito não é terapêutico, o uso não é terapêutico. Eu não posso dizer para a pessoa que se ela tomar água com gotinha de óleo essencial de limão, ela vai limpar o fígado, entendeu? Porque não é esse o uso. O uso é flavorizante. Agora, se eu vou utilizar como um uso terapêutico por via oral, eu preciso de um profissional adequado, capacitado, qualificado e que saiba o que está fazendo. E melhor do que isso, se der algum problema, este profissional sabe reverter este problema, né? Porque a gente chegou num máximo de banalização do uso de óleo essencial, principalmente do uso oral, que qualquer um indica o uso oral de óleo essencial. Toma 5 gotas disso, toma 5 gotas daquilo, toma 5 gotas de não sei o quê. Para quê? Qual que é o intuito? Já vi várias vezes isso acontecer. Toma 5. Ficou no mudo novamente. Oi, voltou? Voltou. Eu não sei o que está acontecendo que está fechando meu microfone aqui. Então, para uso inalatório, por exemplo, no caso da insônia, né? Para que tomar lavanda para insônia se eu vou ter metabolismo de primeira passagem? Se eu posso inalar a lavanda, que eu vou ter um efeito direto no sistema nervoso central. Então, qual é que é o intuito? A melhor via de administração é via olfatória, não é via oral. Então, tem que entender algumas coisas. A gente tem diferenças grandes em via oral, por exemplo. A gente tem o pineno, que é um monoterpeno, presente dentro de vários óleos essenciais, como as coníferas, por exemplo. O pineno, no sistema nervoso central, por via inalatória, ele tem um efeito sobre monoaminas. Ou seja, ele melhora, regula o humor, tá? Especificamente, ele tem um efeito calmante no sistema nervoso central, lá por canal NMDA, que faz toda uma função sedativa do sistema nervoso central, tá? Por via inalatória. Só que se eu tomar por via oral o pineno, ativa glândula suprarrenal e aumenta a secreção de adrenalina e cortisol. Ou seja, ele tem um efeito antagônico se eu cheiro ou se eu ingiro. Os efeitos são contrários aí no meio. Então eu preciso entender o que eu quero fazer com aquilo e ver se aquilo me cabe. Né? Então é importante a gente conhecer tudo isso assim dentro da aromaterapia. É óbvio que a gente não vai dominar tudo, né? É óbvio que a gente não vai conseguir englobar tudo, porque a aromaterapia ela é muito ampla. Ela é um estudo muito amplo, ela é um estudo muito abrangente. Eu digo que a aromaterapia ela é eclética, porque qualquer um pode estar dentro da aromaterapia. As pessoas podem utilizar óleos essenciais num sentido clínico, elas podem utilizar no sentido psicológico, elas podem utilizar no sentido espiritual, elas podem utilizar óleos essenciais em diversos contextos. A questão é saber o que se está fazendo, bom senso, ética, né? Entender o conteúdo daquilo, buscar bons cursos de formação, buscar conhecer. No Brasil, a gente tem diversas empresas boas trabalhando com óleos essenciais hoje. Conheçam as filosofias das empresas que vocês vão adquirir óleos essenciais. Vejam se aquela filosofia daquela empresa segue efetivamente um padrão adequado, né? Ou se é só mais uma empresa que estimula o uso inadequado desse tipo de produto que é tão rico. Né? Então, todas essas questões a gente tem que deixar claro, né?
para que a aromaterapia cresça, para que a aromaterapia se fortaleça, para que a gente não dê um tiro no pé, muitas vezes, né, de achar que é muito tóxico, é muito isso, muito aquilo, e criar um monstro em cima da aromaterapia quando isso não é verdade, né, e deixar de fazer uso dessa terapia tão maravilhosa, desses produtos tão ricos, digamos assim, né, que a natureza nos proporciona, que nós, como eu disse, que a gente se adequa, né, a gente vai lá e busca de dentro da natureza tudo isso. Então, eu acho que de uma forma geral eu já abordei vários assuntos aí, eu acho que o meu tempo já está até estourando aí, né? Mas acho que a minha mensagem para vocês nesse sentido é essa especificamente, que vocês tenham racionalidade, busquem, estudem, entendam o uso dos óleos essenciais. Não lidem com a aromaterapia como um cheirinho especificamente, só. Né? Lidem com a aromaterapia com ciência. Uma ciência, a gente tem muito artigo científico falando de óleo essencial. Às vezes a gente não tem do óleo essencial especificamente, mas a gente tem do metabólito principal do óleo essencial, e às vezes o metabólito é tipo 90, 95% do óleo essencial, né? Então, muitas vezes a gente pegar a pesquisa do metabólito já nos dá a pesquisa do óleo especificamente, porque ele está dentro do fitocomplexo em uma concentração bem alta, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente realmente tem vários estudos, é uma questão de procurar, tá? Nas plataformas lá, no PubMed, enfim, a gente tem vários estudos sobre isso. Tá bom, pessoal? Espero ter auxiliado vocês aí. Se quiserem, podemos manter contato lá nas redes sociais, precisar de alguma coisa, entre em contato que a gente vai conversando sobre esse assunto. Espero ter auxiliado vocês e trazido um pouquinho dessa questão do mundo dos óleos essenciais para vocês. Então, gente, a minha palestra é Terapia Floral na Saúde Emocional, e eu achei que era interessante a gente focar na pandemia, porque eu acho que esse ano a gente passou por coisas nunca passadas antes, e foi um ano de muitas reflexões, de muita revisão sobre o que a gente estava vivendo, né, sobre muitas pessoas que nunca pararam para autoconhecimento, para refletir sobre a vida, foram paradas para pensar, né? Então, eu percebi esse ano, o César também faz parte de um projeto que chama Rede Pix, Rede Colaborativa Pix, onde a gente atende profissionais na linha de frente, e farmácia é uma linha de frente também, não é só hospital, tá, gente? E a gente atende esses profissionais pelo SUS, gratuitamente, e a pessoa entra no site lá e seleciona o profissional que quer ser atendido pelas práticas que a pessoa atende. E a gente percebeu muita procura de terapias, eu percebi muito aumento de procura da terapia floral especificamente. Eu trabalho com terapia floral, homeopatia, fitoterapia, os quânticos e ainda suplementação, mas as pessoas vinham por causa da terapia floral, por causa da saúde emocional, porque as pessoas estavam muito abaladas, né? E o fato de a gente sabe disso, não precisa ser bruxo, esotérico, holístico, para saber que o nosso lado emocional influencia na nossa imunidade. Então, isso é bem preocupante, né? Quando a gente está, assim, toda hora tendo infecção urinária, por exemplo, ou herpes labial, o médico pergunta, está passando por algum estresse? Por quê? Porque a medicina sabe também que as emoções influenciam no nosso sistema imunológico. E a gente se tratando de uma pandemia, né, viral, isso é bem importante. Botei aqui meu currículo, tá? Faz tempo que eu me formei. Eu sou farmacêutica há 23 anos, mas sou terapeuta floral há 24 anos. Então, eu fiz antes de me formar o meu primeiro curso de formação em terapia floral. Quando eu me formei na faculdade, eu já era terapeuta, já atendia, inclusive, meus colegas durante a faculdade. Aqui, convidando vocês para me seguir, quem não conhece lá o meu trabalho, para saber dicas e material, conteúdo que eu posto, é Terapeuta Floral Online, se quiser me seguir no Instagram. E eu gostaria de começar essa palestra com uma frase que tem gente aí que já escutou 300 vezes que eu já falei, mas eu vou pedir desculpas, vou ter que repetir. Mas as grandes verdades passam por 3 fases, no início são ridicularizadas, depois são ferozmente combatidas, para no final serem aceitas como verdades inquestionáveis.
Essa frase sintetiza muito do que são as práticas integrativas, porque as pessoas combatem, no início elas debocham, né, que a gente diz que está usando alguma coisa, que eles não conhecem, então eles não sabem, eles negam. Depois, quando começam a mexer com algumas verdades que eles tinham para eles como verdades absolutas, eles começam a combater, a ficar contra e ficar mais feroz. E no final eles aceitam e dizem que sempre acreditaram que aquilo lá funcionaria, aquelas agulhas na pele da pessoa sempre fez muito sentido para eles, né? Mas é mentira, porque na verdade no início eles estavam questionando e debochando da gente. Então, gente, eu vou falar de algumas coisas mais prevalentes durante esta pandemia, tá? Coisas que aumentaram muito a incidência, pessoas que já tinham até um basal, mas que isso extrapolou, né? Que a pessoa resolveu procurar ajuda, pessoas, inclusive, que eu percebo que tomavam medicação controlada e que não foi suficiente para controlar os seus sintomas, seu desconforto durante a pandemia. Muitos profissionais de saúde, inclusive, com atestado, né, por saúde mental, por estresse, o medo de ser contaminado, a distância dos entes queridos, aquela incerteza, perder muitos pacientes, isso é muito triste também, todas as notícias que a gente recebe, né, e também acho muito triste que as pessoas estão lá tentando salvar, enquanto outros estão aí fazendo festinha, andando sem máscara na rua. Então eu acho uma falta de respeito muito grande, uma falta de senso de comunidade, inclusive, né, se fosse só a pessoa, não tô nem aí, mas não é o todo, porque essa pessoa vai ocupar um leito de alguém, ou vai contaminar alguém que estava se cuidando, né, que aí acabou pegando. Então, a ansiedade, gente, a gente fala que a ansiedade é uma doença, todo mundo fala muito assim, eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, e ela não necessariamente é patológica, né? O transtorno de ansiedade é que é patológico, né? Mas quando a gente tá ansioso porque vai fazer uma apresentação, porque vai dar uma palestra, porque vai apresentar o trabalho, ou porque vai começar no emprego novo, isso é fisiológico, né? Isso até é bom, assim, que dá aquela adrenalina do começo, não vira uma coisa banal e monótona, né? Dá aquele friozinho na barriga, isso é bom. Agora, quando a pessoa começa a ficar limitada por causa dessa ansiedade, ela já tá fugindo do controle, né? Ela é caracterizada por agitação, preocupação ou angústia. Então, muitas vezes as pessoas confundem, inclusive pra gente, quando vem falar, diz assim, eu tô com ansiedade. Eu te pergunto, mas como que é a sua ansiedade? Eu não tenho vontade de fazer nada, eu fico atirada no sofá. Não, isso não é ansiedade. As pessoas confundem um pouco depressão e ansiedade, né? Inclusive, às vezes, a pessoa diz pra gente assim, eu tô com ansiedade, e aí tu vai ver que ela tá tomando é um antidepressivo, aí tu fica meio assim, né? Às vezes, as pessoas confundem, porque às vezes oscila, e o transtorno de ansiedade e depressão é algo comum, não é um bipolar, mas é uma pessoa que oscila entre dias que ela tá super empolgada, ou assim, ai meu Deus do céu, e no outro dia ela tá totalmente desmotivada e cai a casa e ela, tô nem aí, tô cansada, né? Então, isso tira muito a qualidade de vida da pessoa. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade, aí no caso patológico, tá? No mundo, e o quinto em depressão. Então, segundo estimativas da OMS, divulgadas em 2017, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Então, é bastante. E agora, na pandemia, deve ter subido bastante, se fizesse uma pesquisa, né? Segundo a metafísica da saúde, que é algo que a gente estuda na terapia floral, a ansiedade é basicamente medo, né? É o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo de não saber lidar com o novo, o medo de fracassar, é o medo do imprevisível, é o medo daquilo que eu não consigo controlar. Ansiedade e tentativa de controle andam muito juntas, a pessoa não deixa fluir as coisas, não ser, né? Não tem autoestima também, as pessoas às vezes, ela não sabe, não tem um autoconhecimento suficiente para se amar do jeito que ela é, para se conhecer e dizer, não, para mim não serve, mas, tipo, hoje eu sei isso, tá, gente? Mas eu já fui uma pessoa muito ansiosa, muito tímida, e tomei florais para falar em público. Vocês veem que parece que funciona.
Inclusive, eu tenho alguns alunos meio desaforados que dizem que vão me dar um floral para eu parar de falar. Tem um que já me deu até uma receita. Pra tu ver como é que a gente diz, os postes estão mijando os cachorros mesmo, né? Então, a gente cria as criaturas para as criaturas se voltar contra a gente. Mas, então, eu melhorei muito da minha autoestima por me conhecer e por saber que eu não precisava servir para tudo. Tem coisas que não servem para mim, para o outro tá legal, mas para mim não. E eu tenho que ter conhecimento disso, ter consciência disso. E por que eu vou me violentar e fazer algo que não tem a ver comigo, né? No caso, às vezes a pessoa não quer, não gosta de ser chefe, líder, não gosta, ela pode ser um técnico muito bom e ganhar muito dinheiro com isso. Mas ela se cobra isso, ela fica nervosa, ela começa a usar artifícios, medicamentos, e começa lá no propranolol, era isso que o pessoal tomava quando eu... Nem sei. O pessoal tomava para apresentar trabalho e não tremer, acho que era isso. Então, e aí vai aumentando pro Rivotril e assim vai, né? Ou senão as pessoas começam a tomar energético, ou começam a beber, porque ela acha que aquilo ali é sucesso, né? E então ela quer se sustentar no externo, ela quer elogios para poder dizer que ela é boa. Ela não se basta de dizer, eu adorei o que eu fiz, eu sei o quanto foi valioso para mim ter conseguido fazer aquele desenho. A outra pessoa fez um desenho muito mais lindo, mas, cara, eu tô apaixonada por esse desenho que eu fiz, né? E medo, gente, é algo que para mim é o maior inimigo do homem, sabe? Da pessoa. Até vou tirar isso aqui que eu achei machista agora, tô vendo, é da pessoa, tá? Porque o medo, ele tá atrás de muitas coisas, da doença, do fracasso, das relações humanas desagradáveis, né? As pessoas têm medo de muitas coisas, e o medo, ele é algo que deixa a gente sem poder. Quando a gente tem medo, a gente não faz as coisas como devem ser feitas. Então, uma pessoa que, por exemplo, é avarenta, ela tem medo de perder dinheiro, então ela guarda. A pessoa que é ciumenta, ela tem medo de ser passada para trás. Então, a pessoa que rouba, ela tem medo de não ter, então ela quer pegar do outro. Então, a pessoa que... Tudo isso está atrás de medo. Vocês veem que pessoas bem resolvidas e pessoas que se garantem, elas não precisam passar a perna em ninguém, elas não precisam se aparecer, porque elas já brilham e sabem do seu brilho. Então, ela não precisa se desgastar com esse tipo de coisa. E no fundo, todo o medo é uma falta de fé. E a ansiedade é considerada como falta de fé. Não é fé em Deus, fé numa religião. É fé em si mesmo, fé na vida, fé que vai dar certo. E se não der certo, aquilo que deu não é exatamente errado. Deu aquilo que era para dar. E depois, às vezes, quantas vezes a gente se liga depois, puxa vida, né? Aquela vez, se eu não tivesse perdido esse emprego, eu não tinha me desafiado, não tinha feito aquele curso e não estava hoje onde eu tô. Então, não é dar errado, tudo tá certo. E a maioria dos medos é pior ainda, porque não tem base na realidade. Não são lógicos, assim, não é uma coisa que tu pensa assim, eu tenho medo de andar de carro porque eu já sofri um acidente. Não, a maioria dos medos não tem fundamento. Então, aqui eu botei uns exemplos. Egoísmo é medo de amar, avareza é medo de não ter o bastante, orgulho, medo de parecer fraco, vaidade é medo de haver alguém melhor do que si mesmo, insegurança é medo de não ser bom o bastante, agressividade é medo de ser agredido. É que nem um bicho, né? O bicho, quando ele tá com medo, ele vai indo para trás. Quando tu bota ele num canto que ele não tem mais para onde ir, ele se avança em ti. Né? Ele muda a tática. Culpa, medo de errar e medo da crítica. A gente conviveu muito com medo, a gente está convivendo todos os dias com medo nesta pandemia. Já a depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima. Imagina, que escolha tu quer hoje? Tu vai ter baixa autoestima ou culpa? São duas escolhas péssimas. Além de distúrbios do sono ou do apetite. Às vezes a pessoa come demais, às vezes a pessoa não come. Né? Sensação de cansaço e falta de concentração. Eu vejo muitos pacientes que durante um período de depressão, eles não sabem, eu já passei por isso. Tu pergunta o que tu fez naquela época, esses meses todos, o que tu fez, eu não me lembro. Eu não sei o que eu fazia, porque parece que tu fica assim num universo paralelo dentro da tua cabeça, só pensando coisa ruim, tu não consegue te concentrar para tentar mudar o pensamento repetitivo, né? Tu fica ali naquele... é muito horrível.
E os quadros mais graves, claro, que podem levar ao suicídio. E o problema muito grande da depressão é que as pessoas muitas vezes escondem isso porque recebem quando se abrem, porque não são compreendidas, dizem é falta de laço, é falta de ter o que fazer, vai lavar um chão, vai lavar uma louça, né? Então a pessoa se fecha e aí só vai agravando, porque ela não tem alguém para dividir aquelas angústias que ela está passando. E muitas vezes as pessoas, eu já vi que pensam que é só elas que sentem aquilo, né? E aí como ela acha que é só ela se fecha e aí piora. Então, a gente tem que falar sobre isso, tá? Aproximadamente 450 milhões de pessoas sofrem de perturbações mentais ou neurobiológicas no mundo, e a depressão é a principal causa de incapacitação, gente. Então, às vezes, outros sintomas se manifestam primeiro, só que as pessoas negligenciam isso. Irritabilidade é muito grande, a pessoa está de mau humor, a pessoa não tem prazer em nada, não tem interesse por nada, do que tu gosta, não gosta de nada, gente chata que fica querendo me perguntar, né? Os homens, muitas vezes, demonstram depressão por irritação, porque para eles é muito mais comum, é muito mais familiar lidar com raiva do que lidar com tristeza, porque tristeza é fraqueza, homem não chora. Então, o que ele começa a reagir com irritação, responde atravessado, dá um soco na mesa, quebra as coisas, se machuca, às vezes dá um soco na parede, né? Ele está no início de depressão, tá? Depressão é considerada multifatorial, tá? E os fatores de risco conhecidos como afetivo, experiências adversas na infância, tudo isso combina, gente, num quadro depressivo. Então, às vezes, aquela depressão começou lá na infância. Só que teve um gatilho agora que me fez remeter àquela situação e sentir aquele vazio tudo de novo. Só que eu não tenho autoconhecimento, eu não sei identificar. Na terapia floral, a gente trabalha isso. Identificar junto com o paciente, quem vai identificar é ele, mas a gente vai ser o facilitador disso, para a pessoa entender o seu processo, porque quando eu entendo e trago ele para o consciente, já é 50% do tratamento. Tá? E é 5,8% da população brasileira que se estima, é um dado de 2019, que tem a depressão. Hoje deve ser muito mais. E o que é a depressão na metafísica da saúde? Intensa insatisfação, contrariedades com a nossa natureza interior. Tá? A depressão é uma pressão do ego racional sobre os desejos e aspirações da alma. A nossa alma, nosso eu, nosso self, como queiram chamar, nosso eu superior, ela indica um caminho para mudar uma situação, para crescer, mas o ego diz que não é aquele, é outro caminho. E aí, ele teima, né, porque a sociedade ensinou para ele que é assim, que é ter sucesso, é assim, que é ser uma pessoa. Por exemplo, o homem, né, a sociedade diz para ele que o homem não chora, então se ele está incomodado com uma coisa, ele tenta disfarçar e seguir o baile, e às vezes o caso vai piorando. Então, ele não aceita aquele chamado, assim, de, poxa, chora. Antigamente, gente, só os homens infartavam, vocês sabiam disso? Porque eles não choravam, guardavam tudo no peito, acabava dando um colapso. Hoje, as mulheres conquistaram o mercado de trabalho e o infarto próprio. Parabéns para nós. Só que não. A depressão, então, é uma tristeza profunda e crônica, que é uma negação das aspirações da alma. Eu vejo muitas pessoas, quando elas saem eu tive uma colega, de uma farmácia que eu trabalhava de manipulação, que ela foi trabalhar numa outra farmácia e começou a ser um estresse horrível, né, e aí eu já não trabalhava com ela. E ela entrou em depressão, porque tinha conflito da equipe e tudo, e ela tentou se matar, né, 5 vezes no mesmo dia. Primeiro ela estava 6 meses afastada do trabalho, porque ela estava em depressão muito grave, até que um dia ela tentou se matar, tudo, e ela foi para o hospital. E depois que ela se recuperou, ela se deu conta, porque ela queria fazer farmácia, olha a loucura dela. A loucura que é a cabeça do ser humano, né? Ela queria fazer farmácia, mas aí aquilo deu uma tristeza tão grande dela trabalhar naquilo que ela imaginava ser massa, e ser tão estressante para ela, só que ela botou na cabeça e ela não mudava a ideia. No momento que ela decidiu fazer química, ela melhorou, porque ela cedeu aquela coisa, porque antes ela disse eu vou ser, porque eu vou ser. E sabe o que ela é hoje? Ela não terminou a química. Ela foi para a química para ser uma coisa parecida. Hoje ela é professora de educação física e trabalha com recreação infantil.
E ela é muito feliz e ela mudou totalmente, mas ela tem as cicatrizes que ela tentou cortar os pulsos. E ela tatuou em cima, assim, infinitas possibilidades. Para ela disse que toda vez que ela pensasse nessa besteira de novo, ela ia olhar para aquela tatuagem dela e lembrar que existem infinitas possibilidades, que ela não precisa ficar fixa numa coisa só. A gente faz isso na nossa profissão também. Nós temos, sei lá, 100 áreas de atuação, mais 70, né? Mas a gente fica que a melhor é aquela. Eu não gosto disso aí, mas a melhor é aquela. Aquela lá, não, drogaria não quero. Não, a melhor é clínica, agora é farmácia clínica. Odeio lidar com gente, odeio essas pessoas se questionando na minha frente. Ai, meu Deus, tem que fazer conciliação de medicamento. Mas, porque agora o status é da farmácia clínica. Lamento. As pessoas botam que só tem uma possibilidade na cabeça. Dentro da farmácia clínica mesmo tem inúmeras possibilidades, uma delas é as PICs. Então, Lao Tzu disse que se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no presente. Então, é aquela coisa de eu não estar presente, não estou curtindo o meu momento agora. Eu tô cabeça lá ou lá, né? Insônia, eu acho que é algo que também cresceu bastante. As pessoas agora tinham tempo para dormir, não tinha um horário para acordar tão cedo, afinal, home office, tu pode acordar meia hora antes, não precisa te deslocar, mas as pessoas relataram muita insônia, né? Eu tive uma fase de insônia nessa pandemia também. Por quê? Porque insônia está muito relacionado com medo. Porque quando um animal está com medo no lugar onde pode ter um predador, ele não dorme profundamente. Olha o gato, como é que ele dorme. Ele dorme com o olho no peixe ou no gato. Ele dorme meio acordado. Ele não relaxa muito. Se tem, sei lá, uma ameaça, já está numa casa estranha, com pessoas estranhas, ele não fica à vontade. Ele dorme até numa posição diferente. Então, insônia, gente, é uma dificuldade de começar a dormir, de manter-se dormindo ou acordar antes do horário desejado. É um sintoma que pode ocorrer isoladamente ou acompanhar uma doença. É muito comum na ansiedade e na depressão a pessoa ter acompanhado a insônia, tá? Então, 1/3 dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira do Sono, tem insônia, tá? Em algumas populações pode chegar a 30% e 50%, e a insônia crônica, que é sempre 10% da população. Isso é muita gente, né? Então, fatores psicofisiológicos, como expectativas, preocupações e estresse, estão entre as causas da insônia. Como reconhecer a insônia? A crônica ocorre no mínimo 3 vezes por semana, por 3 meses, e a aguda é menos frequente que a crônica, mas é causada por um problema específico, por exemplo, está com um familiar hospitalizado e não está conseguindo dormir, tá? Na metafísica, a insônia tem a ver com desprendimento das situações do cotidiano, ficar preocupado, levar essas preocupações para a cama, né? E a pessoa não confia suficientemente nela mesma para se desprender disso. Parece que ela tem que ficar remoendo aquilo para não perder de vista. O que eu faço? Eu tenho isso, né? Se eu tô com um problema, eu fico remoendo. Se eu acordar às 3 da manhã e eu lembrar daquele negócio, pronto, acabou. O que eu faço? Desenvolver uma técnica. Eu ligo o computador, eu pego um caderno e escrevo tudo aquilo. Eu já perdi sono, assim, de estar irritada com o chefe, eu abria um Word e botava desabafo. E escrevia tudo que eu tava com raiva ali, escrevia. Psicografava ali, né? E guardava. Não mandava para ele, guardava. Aí depois que a raiva passava e que eu não precisava ficar remoendo aquilo para não esquecer na cabeça, porque estava tudo muito bem registrado no meu Word, eu deletava. Não mandem para o chefe. Tá? Falta de fé nos processos existenciais, a pessoa que teme o pior, né? E muitas vezes a pessoa tinha que agir naquele momento e não agiu, né? Ela tinha que ter respondido tal coisa, ela ficou sem resposta, ela leva para a cama isso e fica discutindo mentalmente. Então, gente, acho que a gente pode pensar, assim, em geral, nesses quadros, que a maioria das vezes as correntes que te prendem são mais mentais do que físicas. As coisas que nos prejudicam, normalmente, o maior inimigo nosso está entre as nossas 2 orelhas. É nosso cérebro. A gente se boicota. Muitas vezes a gente não sabe do nosso potencial, né? E os florais, eles ajudam a gente a voltar para a gente mesmo, sabe? Se auto-reconhecer. Eu adoro essa frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Sabe a sorte de principiante? É essa, porque o principiante não está nem aí se ele vai acertar ou não no alvo.
ele vai lá e joga. Muitas vezes ele acerta. Porque ele não botou a impossibilidade do, meu Deus, e se eu não acertar? E se eu errar? Que horror. Então, eu falo muito que a gente tem que usar a terapia floral a nosso favor. Tanto para a gente poder aplicar aos outros, clinicamente, mas também para nós, para a gente conseguir desenvolver os nossos talentos, que muitas vezes estão abafados em cima de crenças limitantes, pseudo-amigos, pessimistas, a sociedade que diz que tu não vai conseguir, que é impossível, o medo, a culpa, e alguns familiares que dizem, mas na nossa família nunca ninguém conseguiu. Quem tu acha que tu é, para logo tu conseguir realizar os teus sonhos, né? Então, tem uma frase, essa frase é da Rosalia Schwark, uma psicóloga aqui de Porto Alegre, que eu gosto dessa frase, você pode ser, ter e fazer tudo aquilo que sua mente concebe. Então, se a nossa mente conseguiu pensar todas as coisas que foram realizadas até hoje, elas foram um dia pensadas, né? Então, quem um dia pensar que a gente ia ter que andar de máscara na rua, que ia estar todo mundo aí passando álcool gel até dentro dos olhos, né? Não passem nos olhos. Então, gente, na terapia floral, assim como em outras práticas integrativas, a gente não considera as doenças, a gente considera o doente. Então, é muito mais importante eu conhecer o doente do que conhecer a doença. Muitas vezes eu não preciso do diagnóstico. É bom o diagnóstico para a gente interpretar as mensagens do corpo, mas a gente não vai dar diagnóstico e a gente vai interpretar o lado emocional. A pessoa não precisa nem me dizer que doença ela tem, se é que ela tem. Ela pode me dizer, eu quero melhorar como pessoa, eu quero deixar de ser tímido, eu me boicoto, eu tenho muita raiva, eu solto as patas nas pessoas, eu não tenho paciência. E é isso que a gente vai tratar. E muitas vezes reverte processos biológicos também. Tá? Então, grandes caras da área da saúde, como Hipócrates, Paracelso, Hahnemann, Eduard Bach, eles concordavam com uma coisa, que a boa saúde física era resultado da harmonia entre os corpos emocional, mental e espiritual. E quando a gente tratava o lado emocional das pessoas, as doenças revertiam, tá? Porque elas não precisavam mais existir. Na verdade, é uma mensagem do corpo dizendo que tem algo errado. E o que a terapia floral tem a ver com isso, né? Vamos ver, então, o conceito de terapia floral ou de floral terapia. Ela foi criada pelo médico bacteriologista, patologista, imunologista e homeopata, e ainda tinha diploma de saúde pública, Eduard Bach, entre 1928 e 1936, e é um modelo terapêutico que é reconhecido pela OMS e também é reconhecida pelo Ministério da Saúde no Brasil, que consiste na utilização de essências florais dentro de um programa global de estimulação da saúde. Trata as emoções relacionadas ao desenvolvimento de problemas de saúde, mas melhor ainda, pode tratar as pessoas antes que elas adoeçam. Tá? Segundo Bach, as nossas verdadeiras doenças são problemas como medo, orgulho, crueldade, ódio, vaidade, ignorância, instabilidade, ambição e tantos outros, né? E esta é a origem e a base de todo sofrimento e aflição humanos. Então, na verdade, as doenças vão se formando... desconfigurou. Vão se formando devagarinho, assim, ó. Vamos dizer que a gente está em equilíbrio emocional, né? Ai, estou bem feliz hoje, tenho curso, estou indo para lá. Vamos dizer que a gente não estivesse na pandemia, né? Tu sai e acontece um conflito. Digamos que tu é assaltado no caminho. Aí isso vai gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar sintomas emocionais. Vai ficar com medo, o cara pode me matar, vai ficar com raiva, tomara que morra, que tenha pena de morte, que tu vá pro inferno, né? Tristeza, que, poxa, a vida só acontece comigo, eu recém comprei um celular e me roubaram, né? Aí tu resolve o conflito, tu pensa menos mal, que não me fizeram nada, né? Que eu tô inteiro, menos mal que eu deixei o meu cartão em casa, o celular tô com o velho, né? E aí cura, ou seja, volta para o equilíbrio. Mas a gente não faz isso. A gente persiste naquele padrão emocional que não nos favorece. E aí a gente chega no trabalho e conta para todo mundo, chega no curso e conta, a gente às vezes nem vai no que ia ser uma coisa que ia distrair um pouco a gente desiste, vai para casa para sofrer, né? E aí pode gerar sintomas físicos, posso ficar com dor de cabeça, posso ficar com dor, assim, de tensão muscular, eu posso ter insônia, não conseguir dormir, posso comer uma coisa e me fazer mal na hora do almoço, porque eu tô tensa, né? E se eu persisto por mais tempo nesse padrão, eu vou gerar doenças, uma dor de cabeça pode virar uma enxaqueca, uma dor de estômago pode virar uma gastrite, uma úlcera. E na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor. Qual método que vocês preferem?
Eu me esforço ao máximo para aprender pelo amor, para não precisar passar pela dor para aprender. Mas, infelizmente, a maioria de nós escolhe, só muda quando acontece uma dor. E eu acho que essa foi a grande lição dessa pandemia, né? Que foi aquela coisa de empurrar as pessoas assim, vai, faz, é agora ou nunca. Tu vai dizer que tu ama essa pessoa ou não, essa pessoa amanhã pode não estar aqui. Tu vai te mexer para fazer o teu curso, ou tu vai deixar de novo para depois e vai empurrar com a barriga de novo. Tu vai te reinventar ou tu vai ficar acomodado aí nessa situação? Eu acho que isso foi o que a pandemia teve que vir em geral, né? E eu percebo que as pessoas que mais são resistentes e que não têm autoconhecimento são as que mais sofreram nessa pandemia. Por falta de compreensão, por questionar, por que logo eu, por ficar travado e teimando que só dá para fazer desse jeito, eu não posso fazer diferente. Então, quem foi mais inflexível sofreu mais. Tá? Eu botei isso aqui só para mostrar que a gente interpreta na terapia floral aonde que foi a dor, onde que foi o problema físico, e a gente interpreta que emoção que está relacionado, o que o corpo está simbolizando, né? Então aqui só tá assim uma frasezinha, né, gente, no livro é um capítulo, inclusive eu botei aqui para a gente ter uma ideia, ó, quando a boca fala, o corpo, quando a boca cala, o corpo fala. Então, pulmão, a ideia é, eu não tenho escolha, emoção marcada, tristeza. No fígado, a ideia, eu não sou competente o bastante, a emoção marcada é raiva. No rim, a ideia, eu não sou merecedor, eu não sou digno dessa situação, a emoção marcada é medo. No coração, a ideia, eu não sou amado, a emoção marcada é indiferença ou falta de entusiasmo. No pâncreas, a ideia, estou inseguro ou desprotegido, e a emoção marcada é preocupação. Então, a gente interpreta as causas também, o tipo de doença, se é uma infecção é uma interpretação, se é uma inflamação é outra, se é uma degeneração é outra, mas em geral, essas emoções que estão envolvidas. Botei aqui só para mostrar para vocês, né, sobre algumas, isso aqui é de um autor, e só tá uma frase também, né, nós temos autores que têm 5 volumes falando sobre as doenças, né, então, aqui, ó, câncer, ressentimento, desilusão e mágoa guardada, então perdoem e se perdoem, é o melhor anticancerígeno que existe, tá? Tem muitas coisas aqui, ó, tá? Então, como é que os florais atuam? Eles atuam por ressonância, né, por ondas eletromagnéticas, e para aqueles que dizem, isso daí não existe, aí eu convido as pessoas a conhecerem um método chamado litotripsia, onde a gente destrói com radiação a pedra, o cálculo renal. E aí ele sai menorzinho e pode ser expelido sem cirurgia. Convido também as pessoas a conhecerem aquelas pessoas que têm a voz em certo comprimento de onda que quebra cristais. Né? Isso existe, não existe? Convido também a botar os 2 dedinhos na tomada e ver se vai levar um choque. Aquilo ali também é uma onda eletromagnética. Tá? Também a pensar que quando dá um choque no coração da pessoa, muitas vezes o coração volta a bater. Né? E aquilo ali não é química. Aquilo ali é física, é onda eletromagnética. Quem estudou muito na área da água, né, como as ondas, como que eu posso ter impregnado numa água uma informação de onda eletromagnética? Assim como na homeopatia, acima do CH12, a gente não tem mais substância, nos florais a gente também não tem substância. A gente só tem a memória da água ali, a informação vibracional. Né? Quem estudou isso, quem mostrou para a gente assim no microscópio, isso foi o Masaru Emoto, esse japonês, que ele submeteu a água a várias informações e congelou e botava no microscópio e via que formava um cristal diferente dependendo da informação que a água foi submetida. Então aqui no primeiro é uma molécula de água antes de uma prece e aqui uma molécula de água depois de uma prece. Alguém fez uma oração. Então isso aqui explica a água benta. Isso aqui explica a água fluidificada no centro espírita, isso aqui explica muita coisa. Explica quando a gente, para acalmar uma pessoa, a gente dá uma água e não bota nada ali dentro. E diz assim, toma aqui para te acalmar. Por que será que a gente tem esse conhecimento de dar água para a pessoa? Não precisa nem botar água com açúcar, é só água. A gente tem essa memória, né? A gente tem uma memória a gente tem coisas inconscientes que a gente não se dá conta, por exemplo, do reiki, né? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente bota a mão, quando a gente está com cólica, a gente bota a mão. Isso são memórias que a gente tem do conhecimento universal, muitas vezes a gente esquece.
né? Esse aqui é um som do muito obrigado, esse aqui de uma ameaça de morte, tirem suas próprias conclusões, e aqui amor e apreciação. A gente também tem os estudos de Masaru com flores, já que a gente está falando de florais, né? Então, aqui ele botou a camomila boiando em cima de uma água e depois congelou e botou no microscópio. E formou esse cristal, que inclusive parece que tem um miolinho de camomila ali no meio, né? Os cristais são sempre com 6 pontas, tá? Aqui, então, esse primeiro é da flor de cerejeira, esse outro do lado é flor de lótus, esse amarelinho dizia que era o floral de Bach, mas não dizia qual, e aqui embaixo é a flor do pinheiro, o pinus, o pine, né, do floral. E como é que a gente pode ver isso na prática, né, macroscopicamente? A gente pode fazer esse experimento, que não requer prática e nem habilidade, pegar 2 vasos iguais, botar terra do mesmo lugar, pegar feijões do mesmo lote, de preferência orgânico, sem veneno, e botar, plantar, e a única diferença é cresça. Escreve num deles, cresça. E toda vez que vocês forem molhar com a mesma quantidade de água, naquele ali que está escrito cresça, vocês desejem isso, porque essa informação vai ir junto com essa água. E no outro, por favor, não tenham pena. Ai, coitadinho, não estou desejando nada de bom para ele, vai morrer. Pena é ruim. Então, molhem e já saem de perto, assim, para não ficar botando energia negativa. Eles foram plantados no mesmo dia, tá, gente? Aqui, esse copinho é aquele que faz com algodãozinho, né, que pode fazer com as crianças em casa para mostrar, olha a diferença, eles foram plantados no mesmo dia. E é isso que faz a pessoa ter o dedo verde. A minha avó, quando planta tudo, nasce. Eu planto tudo, morre. Porque a nossa avó tem aquela ligação ali de passar essa energia aí do cresça. Tem outro experimento também que é bem conhecido, que é o experimento do arroz, onde a gente cozinha arroz, bota dentro de um pote, lacra, e escreve num eu te amo, ou amor, e no outro eu te odeio, ou ódio. E deixa ali fechado, não faz mais nada, só observa, né? E aí a gente vê que aquele que está escrito coisas negativas, como ódio ou eu te odeio, apodrece e o outro se conserva, ou fermenta. São micro-organismos benéficos. Aqui no 27º dia, olha só. E aí eu pergunto, que água que você quer para o seu corpo? Quer impregnar o teu corpo com a água do eu te amo ou com a água do eu te odeio? Dá para escolher. Aqui uma aluna minha fez, do curso de formação de Erechim, fez com os alunos dela da 2ª série, e eu achei muito interessante porque ela escreveu amor, escreveu indiferença, que é o contrário de amor, ódio não é o oposto de amor, ódio é um amor doente. E ela comparou os 3, amor, indiferença e ódio. E ela escreveu assim: essa semana parei para refletir sobre a experiência que realizei com a minha turma do 2º ano. Algo que parecia tão simples, mas que ao observar cada pote com arroz, eu comecei a escrever. Escrevi sobre as vezes que deixamos de dizer eu te amo a quem está ao nosso lado. Escrevi sobre ser indiferente e odiar o outro. Tudo adoece dentro da gente. Também escrevi sobre o que transborda em cada ser. O que deixamos de doar, o que nos fere cada vez que somos indiferentes e odiamos alguém, ou porque não fomos acolhidos, ou porque em algum momento recebemos um não. Quanto aprendizado em apenas 3 potes de arroz. Bonito, né? E a terapia floral, então, serve para nos fornecer energia benéfica, ondas eletromagnéticas, que vão ajudar a reverter esses processos que a gente fica bombando no nosso corpo, né, bombardeando de informação que não nos favorece, nos adoece, acidifica o nosso organismo, e faz a gente dar terreno para as doenças se instalarem, né? Então, tem uma pesquisa aqui que saiu na revista Nature, assim, Nature, mostrando que a membrana celular é semelhante a um chip de computador, que capta informações eletromagnéticas. Então, inclusive, isso aqui prova o quê? Que raio-x dá câncer. E quem não sabia que ondas eletromagnéticas podem, inclusive, te adoecer nesse nível? Então, há outras ondas que também saem da minha cabeça, de desejar que eu não sirvo para nada, nada dá certo na minha vida, eu sou uma inútil, minha mãe sempre disse que eu não prestava para nada, também gera ondas eletromagnéticas que passam informações para as nossas células. E a genética, Janaína? A genética é secundária. O que importa não é o DNA que eu recebi, é o que eu vou fazer com isso que eu recebi. A gente sabe que eu posso ter tendência a ter um tipo de câncer que todo mundo tem na minha família e eu ser a primeira a não ter. Por quê? Porque eu escolho melhor meus alimentos, porque eu tenho uma vida mais satisfatória, mais feliz,
porque eu faço coisas que eu gosto, eu sorrio, eu tenho um emprego que eu amo, né? Ao contrário daquelas outras pessoas que ficaram se bombardeando com impossibilidades. Então, na verdade, o projeto Genoma não provou nada para a gente sobre as doenças. Na verdade, ao contrário, muitos cientistas que participaram do projeto Genoma largaram a genética e foram trabalhar com neurociência, para entender por que o DNA não explicava tudo, né? Por exemplo, numa borboleta, esses 3 seres aqui, que é a mesma pessoa, é o mesmo ser humaninho, tá? E ele tem o mesmo DNA, ele não ficou um mutante. Só que em cada fase da vida dele, ele ativou uma parte do DNA. Aqui nas abelhas também, dependendo da quantidade de geleia real e de quanto tempo ela foi alimentada com a geleia real, ela vai determinar se ela vai ser rainha, operária ou zangão. Isso também determina se eu vou comer McDonald's ou salada, vai determinar também o que eu vou ser na vida, como é que eu vou ser, tá? Que informações que vocês vêm fornecendo ao corpo? Olhe para as evidências que você vem produzindo em sua vida. Vem adoecendo seguidamente, tem uma dor crônica, então o corpo está dando uma evidência de que está alguma coisa errada e que algo poderia ser diferente, ou que algo não serve para a gente, tá? O que a gente pode trabalhar em termos de terapia floral? O medo do futuro, da crítica, da perda, conhecer sua capacidade de lidar com as situações difíceis, estudando sua personalidade e se valorizando no seu potencial. Vamos usar o teu pulo do gato para vencer a tua dificuldade, né? Ter fé em si mesmo e na vida, saber do seu valor, apostar em sua capacidade de se recuperar e ser vitorioso nos desafios da vida. Ah, mas é difícil. Em nenhum momento aqui eu falei que era fácil, falei? Se eu falei, errei. Não é fácil. Mas os florais podem nos ajudar que nem um catalisador. A gente conseguir um pezinho, assim, para a gente pular o muro, o floral nos dá, não faz nada sozinho. A gente tem que querer. Não se deixar mais pressionar pelo externo, estabelecer seu espaço na vida, sabendo se autorrespeitar em suas opiniões. Terapia floral pode tratar muitas coisas e pode equilibrar a gente mentalmente ao ponto da gente não precisar chegar ao ponto de ter que tomar uma intervenção medicamentosa mais rígida, mais forte. Porque também a gente sabe, como farmacêutico, que muitos medicamentos eles têm o seu porém. Me melhorou tal coisa, mas porém me gerou um tal efeito colateral, ou me gerou dependência. Agora eu não consigo parar, né? Os florais, eles podem ser aplicados numa ampla gama de problemas, desde que o terapeuta saiba interpretar a raiz daquele problema, não haja só na superfície. E eu botei alguns florais aqui que eu achei que poderiam nos ajudar muito nessas questões da pandemia. Um deles é Chestnut Bud, que é um floral de Bach, que trabalha aprendizado. Mas ele não é só aprendizado da matéria que eu tenho que estudar para a prova. Ele é aprendizado de vida. É eu parar de cometer os mesmos erros. Porque a paciente chega e diz assim, eu viro e mexo, eu estou de novo nessa situação. Pois é, porque tu não aprendeu a lição. Então, o universo está te mandando de novo aquilo que tu é repetente nesta matéria. Então, quem toma Chestnut Bud começa a aprender com seus erros, às vezes não precisa nem errar, pode aprender olhando para o outro e vendo, puxa, aquilo lá não dá certo, eu não vou fazer assim, vou fazer diferente. Não precisa dar com a cara na porta, não precisa cair para aprender, né? Muito menos cair várias vezes, né? O chicory, que é a flor da chicória, ele trabalha a carência emocional, a pessoa fica chorona, a pessoa que quer manipular afetos, e essas pessoas se sentem muito sozinhas no momento, elas precisam do outro. Então, no momento de pandemia, isso deve ter sido bem difícil para quem é chicorento, que nem a gente fala. Pessoa que quer ter as pessoas por perto, que faz chantagem, vocês nem me abraçam. Eu não te abraço porque eu não quero te contaminar, porque eu trabalho na farmácia e pode ser que tu pegue, tu me ama mais. Esse é o chicory, muito prazer. Botei aqui o Gentian, porque ele trabalha as pessoas que desistem facilmente, que se desencorajam muito fácil. E as pessoas estão indo muito bem, às vezes, e daqui a pouco ela tem um altos e baixos, ela desiste. Ela estava meditando, ela estava vendo vídeos legais, ela estava fazendo um curso na internet, mas de repente, sei lá, um dia não deu certo o negócio, eu nem fui mais, estou lá com aquele curso lá, não terminei. Gente, é assim. Já o Gorse, que é o que é um pouquinho além. O Gentian, ele tenta, dá um empecilho, ele desiste. O Gorse não tenta mais, ele acha que não tem mais saída. Tá? Ele fica sem esperança e sem fé numa solução.
Então, acho que esse, sim, a gente podia botar num avião e borrifar no planeta. Durante a pandemia, muitas pessoas pararam de ser otimistas, de pensar que isso vai passar. Isso também vai passar, gente. Já passamos por coisas, a humanidade já passou por coisas piores. E nós estamos aqui hoje. Honrem nossos antepassados, nossos ancestrais, sendo fortes, porque eles passaram por coisa bem pior. Tá? Empatem pro alecrim dourado, que não quer mais ficar em casa, porque ele não tem mais paciência para ficar em casa. Mimoso, ele não tem paciência. E alguém tem? Alguém está em casa porque quer? Alguém está achando prazeroso? Alguns estão. O Waterviolet está achando ótimo não ser incomodado em casa. Mas o empate está ali com aquela perninha balançando. Então, esse floral ajuda a gente a ter paciência. Tá? Mimos para medos concretos, medos que eu sei dizer o que são. Medo de doença, medo de morrer, medo de perder alguém, medo de pegar Covid. Né? Mimulus é um floral para medos concretos, medos que eu sei falar quais são. Mustard é a flor da mostarda, para a gente trabalhar uma tristeza sem causa aparente. É como se, de repente, vem uma nuvem em cima da cabeça da pessoa, uma nuvem negra, e a pessoa fica triste. E ela não sabe explicar. Eu tenho uma paciente que disse assim para mim na pandemia: eu tenho emprego, e graças a Deus estou podendo trabalhar home office. Eu tenho uma casa, que é muito legal. Eu tenho um marido que trabalha, que me ajuda também nas coisas da casa. Eu tenho saúde, eu não sou grupo de risco, e estou com minha mãe e meu pai bem. Mas eu estou triste. Então, o Mustard é assim. Ele tinha tudo que ele tinha para ser feliz, mas ele não está conseguindo. E o Sweet Chestnut trabalha o desespero profundo, a angústia, quando a pessoa pensa que não há mais solução, quando ela está em depressão mesmo já, e que parece que não resta mais nada além do aniquilamento. Enquanto o Gorse não tenta, mas ainda existem outras possibilidades, o Sweet Chestnut já tentou, mas ele não consegue. É meio aquele paciente que às vezes dá vontade de dar um abraço e dizer: meu Deus, coitado, tu tá sofrendo mesmo. Porque ele já tentou de tudo. E esse floral ajuda a gente a ter uma luz no fim do túnel. Tá? Então, esse pensamento de Bach eu gosto muito. É preciso manter o pensamento flexível, a fim de que as ideias pré-concebidas e convicções antigas não roubem. Deixa eu ver que horas são. Ainda nem estou passando. De obter conhecimentos novos e mais amplos, devemos estar sempre prontos a expandir a mente e a descartar qualquer ideia, mesmo que firmemente enraizada, sobre uma experiência mais ampla, surgir uma verdade maior. Para mim, isso aqui resume um pensamento científico. Uma pessoa que diz assim: eu não acredito, primeiro, não é uma crença. Uma pessoa que diz assim: não tem estudos científicos, mas tu procurou? Ou tu acha que o estudo científico bate na tua porta? Diz assim: eu quero que tu me leia. Vocês acham que o propagandista do laboratório vai trazer um artigo para vocês lerem? Nunca, ele não vende florais. Ele faz propaganda das coisas que ele vende, que ele trabalha. Então, não tem isso. Então, as pessoas botam uma coisa pré-concebida na cabeça, e eu pergunto: onde é que tu procurou? Foi no PubMed? E a pessoa fica... não tem resposta. E aí, se a pessoa me diz, vou dar uma dica para você, se a pessoa responder para você: sim, foi no PubMed, eu pergunto: quais as palavras-chave que tu usou? Aí pronto, aí ele já não sabe responder. Porque ele não olhou. Tá? Pense cientificamente, tenha pensamento flexível para não passar vergonha, porque é chato. É a mesma coisa uma pessoa quando disseram que existiam bactérias que tinham na tua mão e tu não enxergava, e tu dizer que era uma coisa do demônio, que é bruxaria, vou te enforcar, vou te queimar na fogueira. Tu está dizendo que eu tenho uma coisa que mata as pessoas na minha mão. Muitos foram excluídos, demitidos, mortos, perseguidos, porque disseram que não existia geração espontânea. Ou vocês acham que a vida de Pasteur e de outros cientistas foi moleza? Ser revolucionário não é assim, gente. Quando uma pessoa diz que a Terra era redonda, ou que a Terra não era o centro do sistema, o sistema não era terral, era solar, né? A pessoa também foi chamada de louca, né? E tem gente que até hoje está achando que a Terra é plana. Então, já que querem artigo, toma artigo. Aqui botei alguns. Tá? Esse aqui na menopausa, em ratas ovariectomizadas, para simular uma menopausa. E aí, uma coisa interessante, na terapia floral, a pessoa diria: mas foi feito em ratos. Ótimo,
maravilhoso. Já pensaram que o rato é considerado um bicho irracional e que ele não tem como ser sugestionado de que ele está tomando uma gotinha e que ele vai apresentar certos resultados no estudo? Então, não tem dizer que é efeito placebo na terapia floral quando é estudado num bicho. Então, ele valida mais ainda, né? Aqui uma visão bibliográfica do suporte emocional com florais de Bach. Aqui, pacientes com alcoolismo crônico. Aqui na desordem depressiva maior, aqui na controle da dor, aqui na inflamação aguda, aqui nos pensamentos intrusos e indesejados, esse floral white chestnut trabalha quando a gente fica remoendo as coisas na cabeça, muito bom como um coadjuvante para ansiedade, depressão e insônia também, né, que tu fica remoendo o pensamento e não consegue dormir. Aqui é uma revisão bibliográfica também sobre essências florais. Esse estudo aqui é maravilhoso, avaliação dos efeitos centrais dos florais de Bach em camundongos através de modelos farmacológicos específicos. Eles usaram modelos de psicotrópicos, só que no lugar do psicotrópico deram florais, e teve resultado significativo. Tá? Aqui nos gatos domésticos, portadores de doença respiratória felina, estudo clínico e hematológico. Além da avaliação dos veterinários, teve a avaliação do sangue, e mudou o perfil dos hemogramas dos animais. Tá? Aqui na criança com medo de ir ao dentista, aqui crianças que chupam o dedo, aqui na ansiedade. Então, a gente tem bastante artigo, aqui eu botei só alguns, né? E os farmacêuticos podem atuar no quê na terapia floral? Acho que, em primeiro lugar, a gente é o cara das fórmulas. Eu acho que a gente tem obrigação, se tiver na nossa farmácia, florais, de saber orientar bem o paciente e de fazer da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem que zelar pelas boas práticas de fabricação, saber o que está fazendo, porque quando a gente vai fazer cápsula, a gente aprendeu cápsula. Quando a gente vai fazer homeopatia, a gente tem que ter formação em homeopatia. Então, se eu quero botar florais na minha farmácia, eu tenho que saber do que se trata e tenho que saber como que é feito. São 2 gotas, ou são 4, ou são 7? Quantas gotas que eu tenho que colocar? Então, acho que a gente tem obrigação. E também saber explicar para os pacientes o que é. E não dizer assim, que nem uma menina veio me dizer, uma aluna que é farmacêutica, disse, é tipo homeopatia. Não, tipo NET não serve essa explicação. Não é igual a homeopatia, não é nem medicamento, que a homeopatia é um medicamento. Então, a gente tem que saber orientar o paciente, inclusive fazer a correta dispensação, dizendo para a pessoa que não pode, vocês sabiam que não pode ter contato com cânfora? Odeio cânfora, todo mundo sabe. Que não pode deixar perto do celular, perto de aparelhos eletrônicos, que tem que fazer com matérias-primas compatíveis, eu não posso sair misturando aí com tudo sem saber. Então, isso é uma coisa que a gente deveria saber dizer, né, para o paciente quando a gente dispensa um floral, né? Também entrar em contato com o terapeuta quando a gente não tem certeza na fórmula, não inventar, porque é floral, vou botar qualquer um que eu achei que era. Está lá escrito em patents, e não diz se é de Bach ou de Minas. Eu tenho que ligar para o terapeuta. E, gente, a gente liga para o terapeuta, eu sou uma, eu fico fã dessa farmácia. A farmácia me perguntou, olha, a senhora que escreveu em patents e não foi aluna da Janaíne, porque não botou entre parênteses qual era o sistema, e aí eu não sei se é de Bach ou de Minas que a senhora quer. Isso daí dá uma fidelidade, o terapeuta vai pensar, aquela farmácia é boa, porque não botou da cabeça dela. Ou aquela farmácia, tu fez uma fórmula com 15 essências, e não tinha uma. E a farmácia liga e diz, olha, senhora, esse sistema eu não trabalho, mas tem algum outro floral que dá para substituir, ou a senhora não quer que o paciente faça aqui, ou quer tirar simplesmente da fórmula, qual a conduta que a senhora quer? E aí o terapeuta responde, ele vai dizer, aquela farmácia é boa, porque se ele não botar, não tem como fazer uma análise e ver se tem um floral ali dentro. Então, se ela não botar, ela podia só escrever no rótulo. Ela ligou, isso aí é uma grande credibilidade que a gente tem perante o terapeuta, ele vai indicar mais vezes a nossa farmácia, tá? Aqui eu botei umas fotos que a gente pode trabalhar no consultório e a gente também pode fazer o preparo dos florais. Então, a gente é multimídia, gente. Tudo de bom. Então, gente, eu gosto dessa frase de Bach também. A vida não nos exige sacrifícios inatingíveis, ela nos pede que façamos nosso caminho com alegria no coração e que sejamos uma bênção para os que nos rodeiam, de forma que se deixarmos o mundo apenas um pouquinho melhor do que era, antes da nossa visita, teremos cumprido a nossa missão. Então, não precisa fazer coisas estrambólicas.
seja uma boa pessoa para quem convive perto de ti e faça o melhor trabalho possível. Quero convidar vocês também para seguir lá o nosso Floralcast, um podcast nas plataformas de áudio, onde a gente fala de questões, eu e o Rafael Viana, que foi meu aluno de terapia floral, e a gente fala sobre questões de terapia floral, até de preparo, de cada vez é um tema. A gente está no 6º episódio. Então, entra lá no Spotify e escreve Floralcast, que a gente está lá. Então, gente, primeiro eles vão rir, depois irão copiar, não desistam. Muitas pessoas que debochavam de mim, hoje são meus pacientes, meus professores são meus pacientes, né? Então, seja um terapeuta floral. Isso é uma coisa que hoje a gente pode ser, né, a partir da Resolução 611 de 2015, fazendo um curso de 180 horas, a gente pode ter o título de farmacêutico em terapia floral, em floral terapia. E muitos profissionais de outras profissões gostariam muito de poder ter essa possibilidade de ter regulamentado na sua carteira o aval do seu conselho de que eu sou um terapeuta inclusivo. Já teve um médico que tentou me agredir, assim, dizer que eu era falcatrua, que eu tratava saúde mental e que eu não era médica. Eu disse, mas eu sou, inclusive, validada pelo meu conselho. Colaboro voluntariamente com o meu conselho num grupo de apoio à diretoria para assuntos de terapia floral. Né? Escrevi, ele me bloqueou, eu mandei no SMS que não dá para bloquear. Passar para o César, fazer suas considerações finais, César, por favor. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo, gostaria muito de agradecer o convite, a disponibilidade aí do conselho para ouvir o que a gente tem para agregar dentro das práticas integrativas, né? Quero me colocar à disposição também do pessoal para qualquer tipo de dúvida que tiverem, disposição do conselho, sempre que precisarem de auxílio, né? E para a gente fortalecer esse movimento das PICs, aí agradecer a Jana também, que é colega, parceira em todos os momentos, a Zelma, por esse momento, por essa companhia no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigada, César. Aqui só vou esclarecer a colega Camila. Camila, eu acabei de falar e repito, aguardem as informações que serão divulgadas pelo Conselho sobre o curso, porque a Janaíne até está se antecipando, ela acho que fechou ontem ou hoje com a nossa presidente, ainda nem deu tempo de a gente fazer a divulgação de como que vai funcionar, tá bem? Mas acompanhe nossas redes sociais, o nosso site, que vocês vão saber como usufruir do desconto, tá bem?